Quantas vezes a gente já não ouviu no passado o Galvão Bueno falando do balé da Fórmula 1, os carros fazendo o aquecimento dos pneus. Mas existe algo como o balé coreografado à perfeição que 20, 30 anos atrás parecia impossível de melhorar e a cada ano segue tirando milésimos de segundo do tempo total no limite do equipamento e dos seres humanos. Eu estou falando dos pitstops. Ah, Demi, mas você já contou a história da estratégia, já contou a história de como surgiram os pitstops e por que eles passaram a fazer parte da estratégia? Sim, mas nós não vamos falar disso hoje e atenderemos a um pedido de anos aqui, já que o canal tem 4 anos no total, da nossa audiência e falaremos dos pitstops desastrados da história, ou pelo menos os piores deles. E é disso então que nós vamos falar hoje no Splash and Go. De paradas nos boxes que deram muito errado. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela Insider, que em abril completa 9 anos, que novinha a Insider. Eu em abril completo 43, mas todo mundo comemora junto. Somos parceiros aqui já há um bom tempo e eu sempre falo pra vocês, experimentem que vocês vão entender do que eu estou falando. Roupas com excelente caimento, tecnologia de evaporação rápida do suor que desamassam no corpo. Você sempre está inteiraço e a Insider não é só camiseta. Tem short, tem meia, cueca, calcinha, saia, blusinha, bermuda. Uma marca que cresceu com pessoas que incorporam a Insider dentro de sua rotina e eu, falo aqui de cátedra, me tornei uma dessas pessoas. Boa parte da minha família, quem já experimentou virou, quem não experimentou ainda vai acabar se tornando também. Encontrei seguidores, encontrei vocês até na praia, semana retrasada nas minhas férias e quem me viu de Insider. Por quê? Porque no calor, né, na praia especialmente, você precisa estar ali com uma roupa que te ajude a ficar confortável o tempo todo. Tá aí uma coisa que eu vou perguntar pra eles da próxima vez. Será que tem sunga na Insider? E nesse mês na Insider temos um cupom dinâmico, 10% pra quem já é de casa, 15% na primeira compra. QR Code aqui, fixo no primeiro comentário, link também na descrição. Pra você atualizar o guarda-roupa se já é da nossa turma ou entender do que estamos de uma vez por todas falando, fazendo a sua primeira compra. Cola de mim, você vai passar de ano. Depois você volta aqui e me conta se não era de fato muito bom. Beleza? Então é isso. Por aqui seguimos. Não tem como não termos uma lista de pitstops desastrados e já não entrarmos com esse aqui. Igual a churrascaria boa que serve a picanha de prima, eu trago para você talvez um dos pitstops mais desastrados da história que acometeu, vamos dizer assim, Felipe Massa no Grande Prêmio de Singapura de 2008. Vamos abstrair por um segundo as consequências antidesportivas e criminais que antecederam essa parada nos boxes, né? Porque isso foi assunto já em outros vários vídeos. E vamos falar objetivamente daquele pit stop que a Ferrari realizou na volta número 25, quando a Fórmula 1 estrava e fazia sua primeira corrida noturna na história. Por causa daquele safety car muito amigo da Renault, a Ferrari decidiu parar com os dois carros. Massa liderava. E então veio um double stack, aquela baita correria, pit lane cheio, Felipe alinha na posição de parada, o pit stop acontece, reabastecimento rolando, carro no chão e era só liberar assim que a gasolina não estivesse mais entrando no tanque e a mangueira fosse removida. Mas eram tempos de uma transição na Fórmula 1 e o famoso pirulito ou lollipop, aquela plaquinha, vinha sendo equipe a equipe posta de lado e a Ferrari já tinha um sistema de luzes, em que alguém de olho nos 4 cantos do carro via o pit stop concluído, via a mangueira removida, apertava um botão, acendia uma luz verde, ao invés do pirulito levantando, e o piloto apenas atento àquilo, pé no fundo e saía. E aí o desastre aconteceu, porque Massa foi liberado com a mangueira ainda conectada ao carro e o resto é a história. Uma história triste, por sinal. Felipe obviamente percebeu algo estranho e com certeza alguém gritou nos seus ouvidos. Ele segue então até o final do pit lane arrastando o que sobrou da mangueira, com os mecânicos da Ferrari correndo até lá para remover, e ele continuaria na corrida, cruzando a linha de chegada na 13ª posição, numa cena triste, para dizer o mínimo.
Hockenheim, Alemanha, 1994. O pai de Max Verstappen, tio Jos, se prepara para fazer um pit stop com sua Benetton. Todo mundo suspeitava que tinha algo de esquisito com o pit stop da Benetton. E a prova do crime surgiu então da maneira mais explosiva, e isso não é um eufemismo, possível. Enquanto o pit stop acontecia, em dado momento a mangueira jorra combustível por todo o carro, cheio de partes quentes, e o resultado era para lá de previsível. Lembrando que uma mangueira dessas jorra combustível a mais ou menos 12 litros por segundo, então uma mera esguichada já é gasolina pra cacete. Instantaneamente o carro virou uma bola de fogo e Jos, mesmo com a roupa e de capacete, ainda teve queimaduras no rosto e nas mãos. Em questão de segundos, o incêndio é debelado, mas foi o suficiente para a FIA requisitar o equipamento de reabastecimento da Benetton, que posteriormente comprovaria a trapaça da equipe. Já falei disso no vídeo das trapaças, inclusive. Numa temporada para lá de polêmica, inclusive também já contei a história do Benetton B194, um carro suspeito, para dizer o mínimo. Pit lane em Hungaroring, antes de reformas que estão inclusive sendo feitas atualmente por lá, era particularmente apertado. Aliás, quando apareceu na Fórmula 1 em 1986, o circuito no entorno de Budapeste ganhou o apelido dos pilotos de um circuito de rua sem as casas, ou um cartódromo, porque era muito travado e muito apertado. Dentro dos boxes na corrida em 2010, aquela mesma corrida da antológica espremida de Michael Schumacher sobre Rubens Barrichello no muro de concreto da reta, Robert Kubica foi liberado para sair da sua posição na Renault, lindíssima Renault amarela, enquanto Adrian Sutil, de Force India, entrava na posição de parada. E o resultado foi uma colisão violenta, ainda que em baixa velocidade. E eu sempre falo aqui, o pit lane é o lugar mais perigoso de um autódromo inteiro, porque é o local em que máquinas e seres humanos estão ocupando o mesmo espaço, sem barreiras que os separem. Kubica continuaria na corrida, Sutil foi forçado a abandonar e a Renault receberia uma multa de $50 mil pelo unsafe release, pela liberação insegura. E esse é um problema constante que requer muita atenção e inclusive causa mudanças na estratégia, porque às vezes uma equipe tem vantagem suficiente para parar nos boxes em relação aos adversários, mas sabe que vem vindo uma fila de carros que potencialmente também vai parar. E para não ter liberação insegura, você tem que esperar. E esse tempo parado faz você eventualmente mudar de estratégia. Na temporada de 2009, Heikki Kovalainen fazia seu segundo ano de McLaren ao lado de Lewis Hamilton, segundo e último. E seu pit stop em Interlagos começou normal, mas o final pareceria cena de filme de ação. O carro de Kovalainen foi liberado hora a hora, ainda com a mangueira conectada, e com isso, combustível foi se esparramando pelo pit lane. Quem vinha atrás? Kimi Matias Raikkonen, àquela altura ainda pela Ferrari. O combustível em contato com partes fervendo do carro, igual no caso de tio Jos, 1994, pum! E Raikkonen atravessou uma bola de fogo e aparentemente, bem a seu estilo, nem se abalou muito e continuaria na corrida. Essa é uma daquelas que não aconteceu num grande prêmio, mas temos registro de câmera on-board. Em 1999, a Ferrari já se preparava para iniciar aquela era avassaladora de vitórias e fazia, então, um teste em Imola. Lembrando que antigamente testava-se muito ao longo da temporada e a Ferrari testava praticamente todos os dias. Schumacher entrou nos boxes e acabou freando centímetros depois da posição de parada, e o resultado foi um tombaço do mecânico no macaco da frente, que acabou inclusive dando testa com testa, fuça com fuça no nariz da Ferrari do alemão. Milagrosamente o mecânico não se machucou, Schumacher tomou um puxão de orelha, mas esse lance mostra como os pilotos estão sob intensa pressão também nos pitstops para parar exatamente nas marcações, ainda que não seja um teste. Mas em corrida isto é essencial, inclusive há marcações no chão de 5 e 10 centímetros, para que depois, num briefing, ou no caso, num debriefing, né, posterior à ação, eles analisem cada pit stop e o piloto saiba, ó, você parou 5 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, porque isso em corrida custa tempo, já que, na maior parte das vezes, quem vem com a pistola pneumática
começa a desparafusar a roda antes do carro parar, acompanhando o movimento do carro. Loucura, mas hoje em dia é assim que acontece. Segunda prova do campeonato de 2013 e, portanto, segunda corrida de um tal de Lewis Hamilton correndo por uma equipe que não fosse aquela pela qual ele estreou, a McLaren. Hamilton começava seu ciclo ali pela Mercedes e aí, num pit stop, cometeu um erro pra lá de constrangedor. Porque ele, tendo corrido pelo time então de Ron Dennis em 2007, 8, 9, 10, 11 e 12, portanto, 6 temporadas completas, parou na posição de pit stop da antiga equipe. Algo parecido com aquele acidente de chamar a atual pelo nome da ex. Alguém deve ter gritado no seu ouvido, ele rapidamente percebeu a gafe e eu inclusive já li um livro de um mecânico da McLaren na época, comentando do lance pra lá de engraçado. Eles riram, mas antes de qualquer coisa, eles saíram da frente, porque seu carro vinha atrás. Eles não podiam ter ali uma McLaren parada, prejudicando sua corrida. Quem nunca? Bom, eu, até hoje, graças a Deus, nunca. O esquecível piloto Jérôme D'Ambrosio, que fez temporada pela Marussia ali no começo da década de 2010 e que hoje faz funções de dirigente, estava na Mercedes, acho que foi para a Ferrari atualmente, se preparava para um pit stop em condição de pista molhada quando perdeu o carro e rodou dentro da faixa de rolagem dos boxes. O carro foi diretamente em direção aos mecânicos e teria sido um strike, cada um pulando para um lado, mas parou milagrosamente a centímetros da parede e daqueles equipamentos. A equipe naturalmente tomou uma multa, um puxão de orelha da direção de prova, não teve grande prejuízo porque já andava lá no fundo mesmo, mas de toda forma a humilhação foi grande. Interlagos 2007, Kazuki Nakajima, filho do companheiro de Senna e pequena Lotus, o simpático Satoru, fazia sua temporada de estreia na Fórmula 1 fazendo dupla com Nico Rosberg. Àquela altura, e para explicar sua presença no grid, a Williams, lembre-se, era empurrada por motores da Toyota. E aí, chegando na posição de parada, pressão, pit stop, pressa para sair logo, Kazuki perdeu o controle do carro e fez um strike nos seus mecânicos. 2 deles, inclusive, foram levados para o hospital com contusões. Nada grave, só um esfolão e um roxo, mas enfim, se machucaram. Adelaide 1995, inclusive, última vez que a Fórmula 1 correu em suas ruas. Dali para frente seria apenas Melbourne e o Albert Park. David Coulter fazia sua primeira temporada completa pela Williams, porque em 94 ele entrou no lugar de Ayrton Senna e alternou no segundo carro ao lado de Damon Hill com Nigel Mansell, que foi trazido da Indy nos finais de semana em que não houvesse colisão de datas. Tudo isso uma manobra de Eccleston para tentar salvar um pouco da audiência e da credibilidade daquele ano, depois das mortes, da perda de uma grande estrela como Senna, enfim, sabe como é que é? O show não pode parar. Coulter liderava aquela corrida, veio a toda velocidade na entrada dos boxes, antes da faixa com limitação. Mas foi imprudente, porque a gente sabe, ainda que muitos carros passem por ali, não é o mais emborrachado dos traçados. E aí não deu outra, a entrada do pit lane em Adelaide tinha uma curva fechada e ele basicamente passou reto. Fim de prova para ele. Esse lance aqui possivelmente definiu o campeonato de 1991, porque dali para frente passou a ser uma questão de quando Ayrton Senna liquidaria a fatura e levaria o tricampeonato. Ele inclusive teria chances de faturar na Espanha, acabou levando em Suzuka. Nigel Mansell entrou nos boxes e se preparava então para um rápido pit stop, mas aí, logo que acelerou para sair, percebeu que havia alguma coisa errada, uma roda se soltou e os mecânicos da Williams saíram atrás dele em pleno pit lane para concluir a troca ou refazê-la, melhor dizendo, no meio da faixa de rolagem, o que é proibido e rendeu, claro, uma bandeira preta para o leão da Williams número 5. Seria, inclusive, a segunda vez em 3 anos que Mansell tomava uma desclassificação por problemas de pit stop naquela mesma pista, porque em 89, também pela Ferrari, deu ruim no seu pit e ele engatou ré,
no meio do pit lane. Algo terminantemente proibido e tão grave como, sei lá, dar ré num pedágio. A minha lista tinha 10, mas quando eu falei de dar ré num pedágio no tópico anterior, eu lembrei de um engavetamento dentro dos boxes. Montreal, Canadá, palco de corridas malucas, e essa aqui não foi diferente. Lewis Hamilton brigava pelo campeonato com Felipe Massa, liderava a corrida com Kimi Raikkonen e Robert Kubica logo atrás. Hamilton entrou nos boxes, os dois adversários seguiram, uma equipe marcando a estratégia da outra, e àquela altura, McLaren, Ferrari e BMW Sauber estavam muito próximas. Só que aí na saída do pit lane, uma luz vermelha se acendeu. Na época isso constava do regulamento e em alguns momentos você tinha que esperar onde estava. As equipes de Kubica e Raikkonen avisaram. Hamilton talvez não tenha ouvido ou não entendido, veio por trás e acertou em cheio o carro de Raikkonen e de Nico Rosberg, que estava também parado. Resultado da catástrofe, Robert Kubica venceria sua primeira e única na Fórmula 1, que também foi a primeira e única da BMW Sauber, em consequência desse pit stop para lá de desastrado. Quer dizer, um pouquinho depois do pit stop, mas ainda dentro da sua faixa, então vale aqui como bônus. Lembrava dessas? Esqueci de alguma outra muito boa? Podemos, no futuro, transformar isso aqui numa saga e fazer então outra ou outras edições de pitstops desastrados da história da Fórmula 1. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim? Quer abraçar pra nós? Você já sabe. Se não sabe, tá sabendo agora, porque esta é a moeda de troca do YouTube. Você assiste o vídeo até o fim e deixa o like e ele fala, pô, vou mostrar esse canal para outras pessoas, vou distribuir esse vídeo internet afora. Esse é o jogo das redes sociais, a gente não pede like aqui para ficar te amolando. Tem um sentido por trás disso. É o game, é o jogo da plataforma. E pô, trabalho é ínfimo, né? E é de graça. Para não perder nada do que fazemos por aqui, e fazemos bastante coisa o ano inteiro, temos canais de notificação no Instagram, no Telegram e no WhatsApp. Você entra, link lá embaixo na descrição, passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. E temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link, você já sabe, também lá embaixo na descrição, onde tem conteúdo o tempo todo, notícias, breaking news, palhaçada, memes, analogias, o que tiver sendo falado, a gente tá falando também. Vejo vocês por lá, vejo vocês aqui no próximo vídeo, valeu e aquele abraço!